Muito boa noite. Boa noite a todos. Vamos ver quem está chegando por aí, vai me dando ok, para a gente então começar um pouco dos nossos estudos de Neville Goddard, né? Vamos então esperar quem está entrando, né? E quem for entrando vai me dando boa noite, vai compartilhando, porque hoje nós vamos falar de um tema de Neville, de um dos livros do Neville, na verdade uma das palestras que eles transformaram em livro, e tem vários capítulos, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 1, que é o seu valor infinito. Essa foi uma das palestras do Neville Goddard, muito boa, interessante, eu gostei do assunto, falei, puxa vida, vou passar para essas pessoas um pouco mais dessa palestra. Então, boa noite, Elza, bem-vinda. Então, pessoal, a gente está esperando, né, um pouquinho, porque esse é o horário que a maioria das pessoas tem entrado nas nossas lives, para poder participar, para poder entender um pouquinho. Sexta-feira, teremos uma live surpresa. Sexta-feira teremos uma live. Boa noite, Roseli Marques, bem-vinda. Temos uma live sexta-feira surpresa para você. Nós vamos falar da importância, não só da lei da atração, que é o que a gente tem falado aqui, mas nós vamos falar também sobre não é bem, como que eu vou explicar? Sobre passivo e ativo. Pronto, qual é a diferença disso? Como isso pode ajudar, como isso pode melhorar você, a sua vida, né, pessoal, profissional. Então nós vamos falar disso, a diferença de passivo e ativo, que muitas pessoas têm me perguntado em inbox, né, como faço para ter ativos, como funciona. Então eu estou muito contente, porque nessa live de hoje já estamos aí, as pessoas já estão chegando, já estão dando boa noite, e o que eu peço para vocês? Compartilhe essa live, né? Compartilhe aí se você tem grupo, se você tem página, se você tem amigos, para que possam, então, porque hoje esse tema de Neville, o seu valor infinito, ele tem vários capítulos. O capítulo 1 é o seu valor infinito. E é isso que a gente quer que você compartilha, né? Que você compartilha com as pessoas o conhecimento que a gente vai passar, que é o conhecimento do Neville. O que eu vou passar para vocês é a maneira, qual é o entendimento disso. Então, ao invés de gravar os áudios e colocar no YouTube, que eu vou continuar fazendo isso, mas aqui a gente vai falar um pouquinho e estudar um pouquinho sobre esse assunto. De que maneira você entende tal coisa? Qual é o ponto de vista que você tem sobre algumas coisas ditas pelo Neville Goddard? Então a gente vai falar, eu separei aqui vários livros do Neville para poder dividir com vocês, né? Então o que a gente quer, boa noite, Gui, minha amiga, quanto tempo? Então o que a gente quer é dividir o conhecimento, dividir os entendimentos. Eu disse e vou repetir, não estou aqui como mestre, como um cara que sabe tudo, eu estou aqui como um cara que conseguiu entender um pouco do Neville Goddard, colocar em prática na minha vida a lei da atração e os ensinamentos desse homem maravilhoso, né? E dividir com vocês esse conhecimento. Então a gente está aqui para somar uns com os outros. Maxilei Guerra, meu grande amigo, aí de Goiás, de Nerópolis, Goiás. Boa noite, Maxilei, bem-vindo. Boa noite para você, boa noite para Renata, sua esposa aí. Grande abraço para ela. Aí, vamos lá. Bom, hoje eu esqueci de pegar minha água e não vou sair daqui para pegar água. Deixa eu só desligar aqui o meu telefone e deixar ele no modo avião, porque senão ele vai atrapalhar, e eu quero que a gente, então, entenda isso. Esse livro tem vários capítulos. O capítulo 1 é o seu valor infinito. O capítulo 2, Neville vai explicar a importância de uma coisa que, dentro do entendimento de Neville Goddard, a gente que acompanha ele sabe que ele tinha razão, que é não usar o nome de Deus em vão. Olha que coisa interessante, né? E muita gente diz, Neville é ateu. Não, Neville explica claramente. Então, vamos lá. Vamos começar nossos estudos, e Neville diz o seguinte, olha o que ele diz no começo. O propósito dessa palestra é trazer para você, o indivíduo, uma mudança psicológica. Neville. E nessa palestra ele diz, a humanidade, entendida psicologicamente, é uma série de níveis infinitos de consciência. E você, individualmente, é o que de acordo onde você está nessa série. Ou seja, mais uma vez, ele mostra que nós somos aquilo que pensamos que ser. Então, de acordo com o nosso nível de consciência. O que eu penso de mim? O que você pensa de você? Então, nesse capítulo 1, ele vai explicar um pouquinho disso.
Eu estou um pouco sem voz, eu já fiz 2 palestras, 3 atendimentos online, de 1 hora e pouco cada um, então se fica um pouquinho sem voz, eu acabei esquecendo de pegar água. Então vamos lá. Neville diz o seguinte, a consciência é a única realidade. Né? Eu estou olhando um pouquinho para o lado, porque eu separei o slide aqui para ficar livre aqui, eu consegui ver meu rosto na câmera. Mas eu acho que eu vou trazer para o meio, que assim eu fico mais de frente com vocês. Neville diz o seguinte, olha só, a consciência é a única realidade. E onde você está consciente de ser psicologicamente determina a circunstância da sua vida. Claro, isso que eu acabei de falar agora. Então, você que decide conscientemente onde você está. Né? E quando você decide conscientemente onde você está, isso vai te gerar o quê? Um sentimento. E é o sentimento que vai provocar, né, a expressão disso no nosso mundo físico. Ou seja, o que gera é o sentimento. E ele diz aqui, ó, os ancestrais conheciam essa grande verdade, mas os professores modernos ainda precisam descobrir isso. Naquela época, dizia Neville Goddard. E ele diz assim, existe apenas uma substância no mundo. Nossos cientistas chamam de energia, enquanto as escrituras definem como consciência. Nos foi dito que o universo foi causado pela água. Mas se isso fosse verdade, então não poderia ser envolto em nada além de água. Mas se a substância básica é energia ou consciência, pode ser usada para manifestar, por exemplo, né, o aço, metal, madeira, etc. Olha a importância desse trecho para a gente debater daqui a pouco. O homem, assistindo a uma variedade de formas, pensa em um número de substâncias. Mas o que você vê, que é apenas uma mudança no arranjo da mesma substância básica, que é a consciência. Então, o que o Neville quer dizer com isso? Olha só, o que chamam de energia, a ciência, as escrituras chamam de consciência. E o que ele acabou de dizer aqui, né? A consciência ou a energia, que é usado para manifestar, para fabricar aço, metal, madeira, etc. Então, a gente usa a nossa consciência para manifestar. Por exemplo, eu estava falando ontem no nosso grupo fechado, Os Iluminados, e lá num grupo, é um grupo onde a gente está dando aula lá no grupo. Então, nós temos um curso lá em andamento. E eu estava falando ontem, na aula de ontem, sobre isso, com uma das pessoas que está no curso, e ela me disse que, olha, quando vem as coisas na minha vida, e eu tenho muitas pessoas que falam isso, eu simplesmente falo, cancela, 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 e faço o Ho'oponopono, ou faço um exercício de limpeza. O que eu disse para essa pessoa? Eu disse, olha, você precisa cancelar não só a situação, mas o sentimento que essa situação te gerou. Então, olha a importância disso. Às vezes você fala, cancela, cancela. Isso acaba sendo meio que da boca para fora, entre aspas. Por que meio que da boca para fora? Porque você está cancelando o que foi falado ou o que foi vivido na situação, mas não está cancelando o sentimento. Então, muitas vezes, você vai lá e fala, olha, eu fiz o Ho'oponopono, eu cancelei tudo isso. Mas e dentro de você? Qual é o sentimento que aquela situação gerou para você? E é esse sentimento que vai manifestar alguma coisa na sua vida. Esse sentimento. Porque o subconsciente já foi explicado por vários escritores, como Neville, mas acho que Neville explica. Eu acho que Neville é o que explica mais claramente tudo isso, física quântica, o poder do pensamento, o poder do eu sou. O que acontece é que não importa, e já foi falado isso, o seu subconsciente ele não quer saber se é bom ou ruim. Se sentiu, ele vai gerar, ele vai produzir aquilo. Então é o sentimento que vai fazer com que aquilo produza na sua vida. Então vocês precisam ter, eu quero que vocês tenham esse entendimento, porque eu não tinha esse entendimento, eu cancelava as coisas, mas o meu sentimento era um sentimento de frustração. Eu já passei por essa fase, eu dormia à noite, mas o meu sentimento era que o meu dia foi frustrante. E o meu dia passava a ser assim, porque eu acordava de manhã, fazia todas as meditações, fazia todos os exercícios, mas inconscientemente eu tinha uma crença maldita dentro de mim, que ela falava para mim o quê? Vai meditar o dia inteiro, e à noite, quando for dormir, vai ver que nada aconteceu. Porque era assim que eu ia dormir.
Então isso passou a acontecer comigo. E o que eu quero é esclarecer um pouquinho você, para você entender como funcionam as coisas, tá? Do jeito que eu coloquei em prática na minha vida, eu quero que você coloque. Deixa eu dar boa noite para as pessoas que chegaram agora. A Renata Guerra, esposa do meu amigo Maxilei Guerra, boa noite, aí de Nerópolis, estado de Goiás. Boa noite, Roberto Nunes. Tá chegando agora, desculpa aí atraso. Tranquilo, hoje não é aula. Aí vamos lá, todo mundo dando boa noite um para o outro aqui. Que maravilha que vocês estão participando bem. Então, vocês conseguiram entender que quando você cancela uma situação que te deixou chateado, você precisa cancelar o sentimento que aquela situação te gerou. É esse sentimento. Quando o Neville explica sobre essa revisão do dia, e aqui deixa claro que, né, o homem pode manifestar tudo. Ele diz aqui que o homem, assistindo a uma variedade de formas, pensem no número de substâncias, vê que é apenas uma mudança no arranjo da mesma substância básica, que é a consciência. E é isso que você precisa e é isso que eu quero que você entenda nessas lives que a gente faz. Porque o objetivo, eu repito, eu não estou aqui como um mestre, eu não estou aqui como um cara que diz, eu sei tudo. Não, eu estou aqui dizendo para você, olha, eu peguei isso que o Neville fez, deixa eu só prender o cachorro aqui. Paguei. Vem cá. Isso, é a cachorra do meu amigo. E ela fica como louca aqui quando fica sozinha. Pronto. Sei lá, tipo, vem cá, Pag. Aí, Pag, olha lá. Vamos lá, vamos fazer a live. Tem que dar uma de babá de cachorro. Meu amigo sai, ela fica louca aqui latindo. Como uma louca. Vai lá. Bom, vai. Então, este sentimento é que você precisa cancelar. Bom, voltamos, podemos seguir daqui para frente, acredito que ficou muito bom. Muito obrigado a você que está apertando os coraçãozinhos, apertando as curtidas, eu fico muito feliz com isso, muitíssimo obrigado. E vamos ver aqui. A Olga diz assim, verdade, quando cancelamos o sentimento, há um alívio e uma despreocupação imediata. Obrigado, Ada. Eu que agradeço. Márcia Alves Matos, boa noite. A Gui diz, Adam, dá um alô para Flávia, ela faz hipnose comigo. Oi, Flávia, que bom que você está fazendo hipnose com uma pessoa que eu falo de boca cheia. A Gui pegou 2 cursos presenciais comigo, mais um curso online, e todo curso que eu faço, ela dá um jeito de ir. Elas são de São Paulo, foi a Goiânia pegar um curso, na verdade elas são do interior de São Paulo. Foi a Goiânia, a Anápolis, na verdade, uma cidade grande, Goiânia. Pegaram um curso comigo presencial. Depois disso, em São Paulo eu fiz um curso, ela saiu do interior e foi. E que bom que a Flávia está fazendo hipnose aí com a Gui. Está com uma mestra. A Gui, ela se tornou uma pessoa... Porque a grande diferença é que muita gente aprende e não coloca em prática. E a Gui coloca em prática. Eu tenho depoimentos que a Gui já me mandou, e eu não divulgo porque são dela, de pessoas satisfeitas com o trabalho. Parabéns, Gui. O nome da Gui é Ingrid, olha lá, vocês viram lá, Gui Ingrid. Então, alô Flávia, que você seja muito bem sucedida. A hipnose é uma das melhores ferramentas como terapia, né? Inteligentemente, o governo brasileiro já colocou isso agora, em 2018, desde 2018, eu acredito, agora 2019, à disposição isso, esse trabalho pelo SUS agora, né? E o reconhecimento em outros países, na Europa, isso já se usa há muitos anos, né? Então, que felicidade que eu fico. Parabéns. Então, tá aí, Flávio, um beijo no seu coração. Obrigado, Ada, você é o mestre. Sou não, Gui. Sou não. Sou uma pessoa que procuro dividir com vocês que eu coloquei em prática. Vamos seguir falando um pouquinho mais dessa palestra do Neville Goddard. Neville Goddard, uns chama de Neville Goddard, eu chamo de Neville Goddard, e assim todo mundo sabe quem é e de quem nós estamos falando, né? Efésios nos diz, olha o que diz em Efésios, todas as coisas, quando admitidas, são manifestadas pela luz. A palavra luz aqui referida significa a consciência. O estado que o indivíduo admite dentro da consciência é a causa de um homem ser rico ou ser pobre. Por isso, eu disse para vocês que tem uma live especial que eu vou falar para vocês, quem quiser entender melhor como funciona ativo e passivo, eu demorei para entender isso, né? Como funciona essa ativo e passivo para você trabalhar nessa área, seja financeira, seja na área pessoal, mas na financeira especificamente,
Nós vamos fazer uma live especial na sexta-feira, para vocês entenderem como funciona isso, o que que é, né? Como fazer ativo, como fazer passivo. Então, entenderam? Em Efésios já dizia isso, que todas as coisas, quando admitidas, são manifestadas pela luz. A palavra luz é a nossa consciência. Então, o estado que o indivíduo admite dentro da sua consciência é o estado, né? E é a causa de um homem ser rico ou ser pobre. Quando ele diz um homem, é que a gente sabe que isso não é no sentido masculino e feminino, né? Homem engloba no geral, as mulheres, todo mundo. Mas entendam isso. O que eu acabei de falar para vocês com relação ao sentimento, né? Eu fazia meus trabalhos, minhas meditações, mas o meu sentimento à noite, quando eu ia dormir, era um sentimento de frustração. Quem está estudando conosco, nós estamos estudando a importância da auto-hipnose, no sentimento é o segredo, lá no nosso grupo Iluminados. Eu até quero dar um recado aqui, porque tem muitas pessoas solicitando entrada. E o Facebook, ele está programado, o grupo, para... Tem 3 perguntas para você responder. E uma delas está falando claramente que o grupo é um grupo pago, não é um grupo gratuito. E tem muita gente que está lá, não responde as perguntas, mas automaticamente, quando passa de 48 horas que você não responde as perguntas, eu programei para ser excluída a solicitação. Então, tá lá, vai chegar lá, a última pergunta vai dizer para você que o valor é pago, para você entrar em contato em inbox, então só para vocês entenderem, tá? Bom, então vocês entenderam isso aqui, a importância disso, por quê? Então, dentro da minha consciência, eu estava admitindo, mesmo que inconscientemente, de que o meu dia foi um dia frustrante, né? Que eu ia dormir, eu estava meditando e não aconteceu nada naquele dia, e de manhã eu acordava, meditava o dia inteiro, mas eu já meditava com esse sentimento, a ansiedade, né? Eu queria alguma coisa e nada acontecia. Até que eu fui estudando mais e mais Neville, que eu já estudava, e isso começou a mudar a minha vida, porque aí eu comecei a ter um entendimento. Eu fui lendo Neville, gente, e cada trecho que ele falava, quando ele dá o versículo e o capítulo, eu corria na Bíblia, e aí eu comecei a estudar a Bíblia. Aí a mente abriu, dentro das explicações do Neville Goddard. Então ele diz aqui claramente, o estado que o indivíduo admite dentro da consciência é que é a causa de uma pessoa ser rica ou ser pobre, de uma pessoa ser doente ou ser saudável, de uma pessoa ser inteligente, a outra não, porque as pessoas assumem isso. A faculdade de Harvard, há muitos anos atrás, e salvo engano, isso também está no livro do Joseph Murphy, que eles fizeram uma pesquisa e pegaram alunos que, segundo a escola, não sabiam nada. E pegaram outros que, segundo a escola, eram os caras crânios da faculdade. Só que eles pegaram aqueles que eram os crânios, que a faculdade sabia tudo, e colocaram testes impossíveis de ser realizados, e colocaram testes para os outros normais, e foram avaliando. Aqueles que a escola referiu-se como pessoas que não tinham capacidade, a faculdade disse, nossa, vocês são inteligentes demais, vocês fizeram isso. Então começaram a preparar. Resumindo, aqueles que eram os crânios começaram a acertar menos depois, e os outros começaram a acertar mais, ou seja, a ter mais acerto. Então, por quê? Porque eles absorveram, eles tiveram o sentimento de campeões. E é isso. E eu não tinha isso. Deixa eu ver se tem comentário, se não tiver a gente vai seguir. Boa noite, minha grande amiga Betina. Aí na Suíça nós temos 5 horas de diferença e a Betina está firme em todas as lives. Não faltou uma aula. Uma das nossas aulas começa às 10 da noite no sábado, acaba meia-noite e meia, a Betina estava lá. E aqui o Roberto diz, verdade, sentir, aprender o poder interno, a disciplina, poder erguer ou ruir uma represa. Bom, está escrito aqui. Se for educado e dominado. Exatamente isso. Exatamente isso. Deixa eu dar uma boa noite especial para o meu amigo Marcos Bonilha, lá de Montevidéu. Buenas noches, hermano. Bem-vindo. Bueno, depois de tanto mirar a conferência que vou fazendo acá por Facebook, creo que ya está hablando portugués mejor do que yo. Está hablando muy bien. Ya se escribiste en portugués acá. Buenas noches, amigazo, ¿no? Está en portugués. Te felicito, muchas gracias por la presença. Bom, então, faz o seguinte, gente. Nós começamos a estudar agora, faz só 19 minutos. Compartilha a live para as pessoas irem também vendo o que nós estamos falando. Vamos seguir, então?
Vocês entenderam essa diferença, né? Então vamos falar mais uma coisa aqui para dar sequência aqui, já que não ficou nenhuma dúvida aqui, eu quero falar de uma coisa importante que o Neville completa aqui. O pobre homem admite estar nesse estado de pobreza. E ele admite dizendo, eu sou pobre. Como o homem rico admite a riqueza, dizendo, eu sou rico. E aí, tem uma parte da Bíblia que diz, aquele que mais tem lhe será dado, e aquele que não tem lhe será tirado. E me disseram uma vez que essa parte era uma parte injusta da Bíblia. Eu disse, não, é porque, aí ó, Neville acabou de falar, se a pessoa não tem dinheiro, a pessoa é pobre, e ela fica focando e pensando mais em pobreza, e ela tem o sentimento de pobreza, e aí é que o sentimento vai gerar, e ela vai ficar cada vez mais pobre. E o rico tem o sentimento de riqueza. Então ele vai pensar em dinheiro, ele vai ter sentimento, vai atrair mais dinheiro, é só isso. Por isso a Bíblia explica isso. E esse entendimento que Neville trouxe para nós, explicando essas passagens bíblicas, foi uma das coisas maravilhosas que aconteceu, né? Isso é um exemplo claríssimo. Claríssimo. É o sentimento. Agora, o que você sente e o que você pensa de você? E ele diz aqui, qualquer coisa que você, indivíduo, chame a si mesmo para ser, seja bom ou ruim, ou indiferente, certo ou errado, vai se manifestar no seu mundo, reivindicando o que você consentiu dar à sua vida. Gente, eu fico imaginando o Neville fazendo essa palestra presencial, porque isso é uma palestra que ele fez, né? Eu tenho várias palestras do Neville Goddard, né? Então, só que às vezes eu demoro, porque tem que traduzir. Então ela vem em outro idioma, né? Quando vem em espanhol eu mesmo traduzo, quando vem em inglês eu peço, que o Google não traduz 100%. Então entende a importância, seja bom ou seja ruim, certo ou errado, vai se manifestar, porque ela vai estar reivindicando aquilo que você consentiu e sentiu na sua vida. Então, mais uma vez, ele fala sobre a importância do sentimento, né? É isso que é importante. E a gente não entendia isso. E muitas pessoas não entendem. Eu participava de vários grupos, hoje eu não participo mais, porque eu acho que as pessoas entram no grupo e elas esperam um milagre, mas elas não fazem nada para o milagre acontecer. Elas querem só sugar o conteúdo. Elas não participam, não perguntam. Quando você posta um conteúdo, reclama. Então, falei, olha, grupo eu estou fora. Meus grupos que eu tenho são grupos pagos, de estudo, que aí a pessoa tem um compromisso. Se ela não quiser estudar, é problema dela. Ela pagou e não quer estudar, e é com ela. Mas ela pagou para entrar no grupo. Ok. Bom, entenderam isso aqui? E ele diz aqui, ó, existem apenas uma causa. E isso é consciência. Sua consciência é o centro, a partir do qual seu mundo reflete e ecoa o estado que você ocupa no presente. Então eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas, vamos dizer que você entra numa live, seja minha, seja de qualquer outra. Aí você entra e esse cara não, já te gerou um sentimento com relação à pessoa que está falando. Vamos dizer que sou eu. Você fala, eu ando de novo, não quero ver essa live desse cara não. Pela maneira que você se expressou, você gerou um sentimento. E esse sentimento vai ficar armazenado se você não trabalhar isso e não tiver esses entendimentos. Você vai dormir com esse sentimento, que eu sempre entro à noite, né? Então esse sentimento, ele vai manifestar alguma coisa ruim relacionada ao que você está sentindo. Isso é fato, é imutável, como diz Neville Goddard, é imutável essa lei, né? Então a gente está aqui, eu estou aqui, falando para vocês, oferecendo aquilo que eu coloco em prática na minha vida, como a minha vida mudou, quem me conhece sabe, mas foi usando tudo isso que eu passo para vocês. Então eu passo para vocês aquilo que eu coloquei em prática. Não pensa vocês que tudo que eu estou falando aqui foi coisa que eu peguei, esse livro é legal, vou passar para o pessoal. Não, eu coloquei em prática nesses mais de 7 anos que eu venho estudando Neville Goddard, a física quântica e a lei da atração.
E Neville Goddard é o cara, não tem jeito. Ele é o meu mestre. E vai ser sempre. A primeira vez que te ouvi, te achei o máximo. Oh, Elza, muitíssimo obrigado. Gratidão, minha amiga. Gratidão, gratidão mesmo, né? O máximo é cada um de vocês. Olha o que o Neville diz. Agora, um estado pode ser definido como tudo que você acredita e consente como verdade. Então, se você quiser mudança no mundo, você pode determinar o que você quer e aceitá-lo e consentir como verdadeiro e sentir. Então ele fala aqui, ó, consentir como verdadeiro e sentir antes que você possa mudar. Mais uma vez, Neville explica claramente sobre o sentimento. Aí ele diz aqui, para alcançar certa definição de si mesmo, você deve começar observando a crítica, a sua reação automática a um evento, porque sua reação define o seu estado. Esse evento pode ser qualquer coisa que está acontecendo. Quando o Neville diz evento, não quer dizer que é um evento num teatro, que é um show. O evento que está acontecendo na sua vida. Mas também se refere a um evento que eu acabei de citar. Você liga o computador, você abre o notebook, está lá, fulano de tal, está ao vivo. Você tem um problema com a pessoa, você já... pronto, já bateu o seu sentimento. Já bateu um sentimento ruim. Se você... eu vou falar a palavra cancela, você vai falar, peraí. Você tem que cancelar o sentimento. Não é a palavra que você falou. É o sentimento que vai gerar. E ele vai gerar alguma coisa para você. Então tá aqui mais uma vez o que o Neville diz. É a coisa interessante. Meu amigo Heraldo Coutinho acabou de entrar, boa noite. E a Olga diz, são afinidades. Muito obrigado, Olga. Então, meus amigos, olha o que vocês precisam entender daquilo que eu estou falando. O que você sentir vai se manifestar no seu mundo. Vai se manifestar, não tem outra opção. É a lei, é imutável. Eu sinto raiva do meu vizinho. Você está sentindo raiva de você. É o seu reflexo que começa a refletir. Pensa. Eu falei numa live, você tem um sentimento. Qual é o sentimento que você tem quando seu vizinho compra um carro novo? Qual é o sentimento que você tem quando você olha na televisão e vê que um cara ganhou na Mega Sena? Qual é o sentimento que você tem? Porque esse sentimento, você quer ganhar na Mega Sena e tem um cara lá que tem um sentimento ruim. Nunca, porque o sentimento seu é contrário à felicidade. Você precisa passar a ser feliz com as conquistas dos outros. Porque quando você olha para o seu vizinho ou para o seu amigo que ganhou um carro novo, que comprou, enfim, como a Olga aí que ganhou de presente, né? A Olga estava falando que o marido deu o carro para a Olga, que ela atraiu esse carro novo, parabéns. O que acontece quando você vê isso? Aí você tem um sentimento negativo, você fica com raiva daquele vizinho porque você tinha um desafeto. O universo, ele entende que ter um carro novo, estou dando o exemplo do carro, né, do seu vizinho, ele entende que ter um carro novo não é bom para você. Então ele vai continuar dando carros novos para o seu vizinho, mas você nunca vai conseguir ter seu carro novo, porque o universo entende que isso não é bom. O sentimento que gerou em você é ruim com o seu vizinho. Agora, quando você fica feliz pela conquista dos outros, quando você fica feliz porque o cara ganhou na Mega Sena, porque o cara ganhou um carro novo, porque o cara ganhou um apartamento na loteria, não importa, quando você fica feliz com o sucesso do outro, o universo entende que você está tão maravilhado, que aquilo é maravilhoso para você, e ele vai dar um jeito de manifestar para você. Por quê? Porque é o sentimento que manifesta as coisas, sejam boas ou sejam ruins. Eu quero que vocês entendam isso, gente. Entenda. Deixa eu dar mais uma boa noite especial lá para o Peru agora, para o nosso amigo Teodulo Quispe. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido acá. Es un gusto. Un grande abrazo desde Brasil. Muchas gracias por estar aquí. Haya compartido ahí por más personas que comprenda portugués, ¿no? Porque esta es una conferencia en portugués. Mas yo me siento muy grato. Muchísimas gracias por estar aquí. Y más una vez, muy bienvenido, muy bienvenido. Espero que comprenda muy bien el portugués, Teodoro. Muchas gracias, hermano. Bom, então, meus amigos, entenderam isso que o Neville diz?
você começar observando a crítica, a sua reação automática no evento, o evento que ele diz, e ele diz aqui agora, olha, e você pode, sem sair da sua cadeira, reconstruir o seu mundo, mudando o seu nível. Aí ele põe entre parênteses, porque muita gente não entendia, o estado de ser, que é o nível. Então você muda o mundo sem sair da sua casa, né? Sem sair da sua casa. Lá naquele capítulo que a gente falou do dinheiro, quantas vezes vocês ouviram falar, a riqueza começa aqui na mente e não no bolso? A riqueza está na mente, não no bolso. Gente, a gente ouviu isso a vida inteira, muitas vezes dizer que a pessoa tem a mentalidade pobre ou a mentalidade rica. É aqui que começam as coisas. E Neville deixa isso claro. Você, sem sair da sua cadeira, você pode reconstruir o mundo. Mas para isso, você faça isso reconstruindo ou mudando o seu nível de ser, ou seja, o seu estado de ser. Como você é, o que você quer para você, mas agora, faça uma lista. Quando você, amanhã, hoje, a hora que você quiser, faça uma lista de tudo aquilo que você quer. Depois, faça um exame de consciência sobre qual o seu sentimento sobre aquilo que você escreveu. Depois, você olha para os últimos 5 anos da sua vida e veja quantas coisas você tem ou já aconteceu, pode ser bem material ou coisas que aconteceram no evento, que você teve motivos para agradecer e passou batido, esqueceu da gratidão, esqueceu de agradecer. Faça isso e você vai ver sua vida começar a se transformar. É muito singular e tão simples que complicados. Vamos então seguir? Neville diz, isto é conseguido através da observação, sem críticas. Como você responde à vida? Como que você responde à vida? É com críticas? Como que você, quando você tropeça e cai, você é daqueles que xinga? Quando alguém te fecha no trânsito, você é daqueles que mostra o dedinho, que xinga? E tem muitos que não mostram o dedinho, que não xinga com palavras, mas aqui dentro tá xingando o cara, filho da puta, maldito, por dentro, né? É pior, esse é o sentimento. E nós estamos falando disso. Olha aqui, que coisa importante. E eu quero, gente, que nós dividimos aqui uns com os outros o conhecimento ou o entendimento que um ou outro teve. Então isso aqui é para nós debatermos entre nós. Vamos debater entre nós. A Olga diz aqui, as fichas estão caindo para mim, diz a Elza Basílio diz para a Olga, né? Olga, as fichas estão caindo para mim. E é exatamente isso. Gente, demorou para cair. Ó, nós temos um exemplo claro de sentimento. Roberto Nunes. Toda live que eu lembro, eu falo para vocês entenderem. O Roberto tinha esse problema no trabalho. E hoje, o Roberto está trabalhando feliz da vida. Então, entendem isso? Porque houve uma mudança de sentimento. E assim muda tudo. E Neville explica, você só consegue através do quê? Da observação sem críticas. E como você responde à vida. E ele dá aqui. O que eu acabei de falar, olha o que o Neville dizia já. Deixa eu ver se tem comentário, mesmo tal. Se você não gosta da circunstância da sua vida, olha só o que eu quero que vocês entendam essa parte, porque eu demorei para entender isso. E estou aqui na maior boa vontade, explicando para vocês o que eu fui entender. Porque eu não entendia antes. Por isso eu nunca falei desse assunto. Eu vou falando daquilo que eu fui entendendo. Claro que eu nunca falei porque tem tanto assunto para falar. Já faz um tempo que eu entendi. Por isso que a minha vida mudou, né? Olha só, ele diz, se você não gosta da circunstância da sua vida, a primeira coisa que você precisa é reconhecer a causa. Qual é a causa? Por que a sua vida está boa ou por que não está? Né? Porque até mesmo a vida boa, ela tem uma causa. Então vocês precisam entender isso. Qual é a causa? O que te causa? Vamos falar de sentimento negativo, né? Vamos falar. Olga, presta atenção. O que te causa? O que está te causando esse sentimento? Porque às vezes você acha a situação
Porque aí tem dois fatores que eu quero que vocês entendam. Encontrei a causa, né? Você encontrou a causa. Ah, agora eu sei porque que eu tô assim, com esse sentimento de revolta e tal. Lembrei que tem um vizinho ali que, nossa, cada vez que ele abre o portão, ele fala um palavrão pra mim e tal. Beleza, você encontrou a causa. E aí? Você já reconheceu a causa. Aí você precisa se perguntar que tipo de memória sua, ou que tipo de atitude sua está causando isso no seu vizinho. Aí você vai falar, como assim eu? Eu abro a janela, o cara me fala palavrão, me xinga, eu estou atraindo, eu estou causando. Sim. Por quê? Porque inconscientemente você não mudou o seu sentimento. E o seu sentimento lá dentro, você mesmo que inconsciente, você está odiando o palavrão que ele está falando e automaticamente assim. Então, é o sentimento que você precisa mudar. Você achou a causa. Olha só, se achou a causa, a circunstância que não está legal. A causa, estamos dando o exemplo do vizinho. Aí você precisa achar agora o sentimento que isso está gerando e mudar o sentimento. E aí o Ho'oponopono é muito bom, porque se você ficar falando, eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grato. Você encontrando o sentimento, você vai conseguir a mudança. Agora, falar sem encontrar o sentimento, você vai continuar com o sentimento inconscientemente. Por isso que a auto-hipnose, ela é boa, por quê? Porque você está fazendo a auto-hipnose, você está regredindo a sua memória, você vai reviver todas as situações negativas ali. Entendem isso? Entenderam isso? Vocês começam a fazer isso e vocês começam a encontrar o sentimento. Aí você vai trabalhar esse sentimento. E foi isso que eu comecei a fazer na minha vida. Olha o que ele diz. Se você é capaz de assumir que as circunstâncias, elas estão apenas objetificando. Olha o que ele diz quando você acha a causa. Que elas estão objetificando o que você está consciente de ser. Então, mude sua consciência e o sentimento, e o mundo vai mudar. Então, eu antecipei tudo que eu falei agora, né? Você achou a causa. Agora, o que causa? Aí a causa é o sentimento, vai causar o sentimento. Aí que você precisa trabalhar o sentimento. E Neville diz, se você é capaz de assumir que as circunstâncias, elas estão apenas objetivando o que você está consciente de ser. Então mude sua consciência, é o sentimento. E o mundo vai mudar. Ficou claro, gente? Olha que coisa importante, está claro isso. Mais claro que isso, Neville está sendo muito claro. O que eu estou fazendo aqui? A gente está lendo os trechos e olhando os comentários para ver se tem alguma pergunta, tudo bem? Então vamos lá. O Roberto diz, bem assim mesmo, Olga. Vamos ver mais aqui. A Olga diz, perdi a conexão, banda larga e a nível não está abrindo o vídeo. Vejo amanhã, que bom, amanhã você revê, não tem problema, minha amiga Olga. Então vamos continuar aqui, né? Depois Neville diz o seguinte, se você reagir ao que está sendo objetivado, você se liga a um certo nível de consciência. Mas, se você se recusa a reagir, a corda está quebrada. Olha a importância disso. Se você reagir ao que está sendo objetivado, você se liga a um centro, um certo nível de consciência, ou seja, você está bem consciente da causa. Mas se você se recusar a reagir, a corda é quebrada. Então o que é isso? Você achou a causa te gerou um sentimento. Se você se negar a reagir, que ele diz o que é reagir? É mudar, reagir a esse sentimento negativo, mudar o seu sentimento dentro de você, você então com certeza vai mudar a causa. Se você não fizer nada, a corda será quebrada. E como diz o ditado, a corda quebra, se arrebenta do lado mais fraco. Ok? Vamos ver aqui se tem mais um comentário. Roberto Nunes, Elza, faz no começo, é esquisito, depois você sente a mudança. Não sei o que o Roberto está mandando ela falar. Boa noite, Dorvalino, meu amigo, chegou aí. Então vamos lá, olha só que interessante para vocês entenderem. Aí Neville diz o seguinte, pare de estar ciente
de algo desagradável. Porque muita gente diz assim, eu estou consciente, cara, eu estou consciente que eu sou pobre mesmo, eu estou consciente que eu nasci para ralar, eu estou consciente que eu nasci, sabe? Com outras palavras, ela diz isso. Olha os ditos populares que a gente vem escutando desde a época lá de trás. Eu sou pobre, mas sou limpinha. Passava isso numa minissérie da televisão, né? Aí na Globo não passava uma minissérie, né? De uma empregada doméstica, que vivia afirmando isso para as pessoas. Eu sou pobre, mas sou limpinha. Depois tem outro, sou pobre, mas eu sou feliz. Olha outro, dinheiro não traz felicidade. Eu falo para a pessoa, me dá seu dinheiro aí que eu vou viajar com ele que você vai ver se não traz. Não é? Então a gente vem ouvindo isso sobre algumas coisas. E a gente acaba admitindo. E Neville explica isso aqui. Pare de ficar ciente de algo desagradável. Porque todo pensamento agradável gera um sentimento e faz com que você ande em uma lama podre psicológica. Tá aí. Imagina o Neville falando isso numa palestra. Em vez disso, identifique-se com a beleza, com o amor, o Cristo em você, que é você. E você ascenderá ao nível infinito do seu próprio ser. E você mudará as circunstâncias da sua vida. Por isso, o seu estado de consciência será como um imã que atrai a vida. O aço é um estado desmagnetizado. É uma massa de eletrons, ou elétrons, em rotação. Mas quando os elétrons são direcionados em uma direção, o aço é magnetizado. Isso acontece com a gente. Então ele diz o quê? Quando é direcionado. Então tudo aquilo que você está direcionando, o seu sentimento, o seu pensamento, você está como um imã, como um aço, ele é magnetizado. Então está lá. Né? É uma massa de elétrons em rotação. Quando os elétrons são direcionados em uma direção, o aço é magnetizado. Então está aqui. Um exemplo, você tem um ímã, você põe outro ímã. Se você pôr ao contrário, ele repele, não? E as pessoas ainda têm um dito, olha o dito popular erroneamente que a gente diz, os opostos se atraem. Eu digo mentira. Mentira. Pega dois ímãs ao contrário e põe do lado oposto, ele empurra. Aí você põe um ímã, né? Tem uns tão potentes que você solta assim, ele já gruda. E aí é que está, que é direcionado. Então, quando você direciona o seu pensamento, mas o mais importante, que eu já falei e repito, é o sentimento. Então, quando você direciona o seu sentimento, o que é direcionar o seu sentimento? Você não é pegar seu peito e sair fazendo assim, direcionando. Hã? Aí você está lá na sua casa meditando. Eu preciso do dinheiro para pagar aquela prestação. Vai vencer, eu não tenho dinheiro, preciso. Você está fazendo tudo o que Neville diz que é errado. Você está assumindo que não tem, quando você diz que precisa das coisas. Né? Então, você está direcionando. Por mais que você está falando positivamente, o dinheiro, eu quero, você está direcionando o seu sentimento como os elétrons aqui do aço. Está direcionando. Você pega um ímã grande e direciona lá para um monte de prego, vai chupar tudo, né? Direciona para um monte de moeda, vai chupar. É onde você direciona. O seu sentimento está sendo direcionado para quê? Para negatividade. E o seu subconsciente, como um ímã, está pegando o seu sentimento e vai materializar o quê? O que você está sentindo. Eu não tenho dinheiro, eu preciso do dinheiro para pagar meu aluguel que vai vencer amanhã, aquela prestação. E você não tem, seu subconsciente só diz sim para você. Vamos ver? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Se for pergunta, nunca vi essa novela, nunca fui fã de novela. Bom demais, não era uma novela, Elza. Era uma minissérie que passava, que eu não lembro o nome, eu cheguei a assistir na minha adolescência e tal, né, que era, não lembro o nome disso, né, mas era isso. Bom, então só para vocês entenderem. Dorvalino disse, boa noite, dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Exatamente, mas deixa eu te falar, Dorvalino, mesmo que ele não manda buscar, ele traz também. Na hora que você recebe um dinheiro, cara, eu falo por mim, assim, quando eu recebo dinheiro, eu vou para frente do espelho, eu abro ele, leque, eu olho assim, passo assim, eita, energia boa. Já te deixou feliz, então ele traz a felicidade também, manda buscar e traz também.
né? Então, isso que é importante. Dorvalino, amo dinheiro. Tá certo, Elza, tem que amar mesmo. Roberto Nunes, dinheiro escolhe cor, tamanho da felicidade que você quer para completar a sua coleção. Essa eu não tenho, vou comprar. Aí, entende? Todo mundo sabe disso. E a gente ouve esses ditos populares erroneamente. Vamos seguir com os nossos estudos, então? Então, Neville diz isso, né? E aí ele diz assim, ó, essa comparação do aço é o mesmo princípio. E esse mesmo princípio é verdadeiro para você. Você pode mudar seu mundo, seus pensamentos e fazê-lo viajar em direção que quiser. Porém, só o sentimento será o cumprimento do seu desejo. Eu não preciso nem debater o que eu acabei de ler. Foi o que eu acabei de falar do aço, né? E aí, aqui tem uma coisa interessante que eu quero que vocês entendam. E qualquer dúvida, gente, pergunta. Nós estamos aqui não para mostrar que um ou outro é melhor que o outro, nós somos iguais. Nós estamos aqui, eu não estou na posição de mestre de ninguém, já expliquei várias vezes, mas faço questão de repetir. Estou aqui dizendo o entendimento que eu tive, o que eu coloquei em prática na minha vida, né? Então, o que a gente quer? Um debate. Se você tem outro entendimento, tem que colocar aqui. E eu não me sinto ofendido. Pelo contrário, eu vou aprender com você, porque somos e seremos sempre eternamente aprendizes. Eu falo isso, quem já fez meus cursos presenciais como aqui sabe. Eu digo, somos eternamente aprendizes. Então vamos aprender uns com os outros, tá? Vamos ver aqui que tem um comentáriozinho, eu já quero ver antes de seguir para o próximo slide. Amo o cheiro, cor e formato do dinheiro, minhas mãos, cheiro mesmo, exatamente, eu também faço isso, Olga. E eu faço isso também. Então, o que a gente precisa entender é isso, entende? Porque tem muitas pessoas que não têm a compreensão. É igual a gente estava falando de hipnose agora. Eu já ministrei cursos em vários lugares, vocês sabem disso. Europa, América Latina. Brasil pouco, e eu não faço mais curso no Brasil, vocês já sabem disso, né? Eu não faço curso aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero destacar mais uma vez aqui, que fez um curso presencial lá em Goiânia, que fez um curso no São Paulo, e se tornou para mim uma das melhores hipnoterapeutas. Por quê? Porque ela buscou aquilo que eu passei para ela, e ela buscou aperfeiçoar, ela buscou colocar em prática isso, coloca em prática, eu tenho vários depoimentos, então eu sempre canso de falar, por quê? Porque ela manteve o foco, então ela foi lá e disse, eu vou estudar e vou fazer. Eu tenho muitos alunos que fizeram curso comigo, depois fizeram com outras pessoas e tal. Então, o que eu quero dizer com você é, não importa quantos cursos você fez, é quanto você está praticando, né? Então, eu tenho muitas pessoas que procurou, agora, né, você vai dar... Eu não tenho nenhum curso programado no Brasil. Tem algumas agências me procurando para montar um curso. Não tenho previsão de montar algum curso. Eu tenho uma agenda para cumprir. E vocês veem, sexta-feira eu vou falar isso para vocês. A minha agenda para cumprir na Europa em 4 países, né? Incluindo a Itália, os outros eu não vou falar. E tem aí também, aqui na América Latina, alguns. O que eu fiz? Eu adiei uns por causa de um outro negócio que aconteceu e que eu vou falar na sexta-feira com vocês. Negócios bons, né? Para fazer adiar uma viagem para a Europa tem que ser muito bom. Então, eu tenho muito mais cursos lá fora, porque lá fora as pessoas te valorizam mais, te pagam melhor, né? Em relação a curso, e são pessoas que colocam em prática, e são pessoas que reconhecem o seu trabalho como professor, como instrutor, como maestro, porque em cada país, não é? No espanhol chamam de maestro, enfim. Mas o importante é esse reconhecimento. Então lá fora eu tenho muito mais reconhecimento. E estou muito feliz com isso. Vamos seguir aqui nos nossos estudos sobre Neville Goddard, né? O que ele diz aqui. É importante... Não. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem mais uma coisinha que ele acabou de falar aqui e que eu não tinha falado para vocês. Observe as suas reações à vida e qualquer alteração no arranjo da sua mente que você possa detectar por autoobservação causará uma mudança no seu mundo externo. É importante aprender a ser passivo com o que é desagradável. E
é inaceitável para você. A importância de se aprender. Porque tem pessoas que se tornam ativo com aquilo que é desagradável e começa a colocar aquilo para trabalhar para ela. Por isso que eu falei que sexta-feira eu vou falar sobre ativo e passivo, mas na área financeira, para vocês entenderem um pouquinho. Então o Neville diz porque tem muita gente que acaba sendo ativo com aquilo que é desagradável. Ser passivo não é que você tem que aceitar. Passivo, você não está colocando, aquilo não trabalha para você, aquilo não te faz nada, aquilo não te atinge. É isso que o Neville quer dizer. Compreenderam? Ficou claro? Deixa eu ver se tem comentários aqui, para a gente dar sequência. Aí diz aqui, gente, agora que me toquei, compartilhei, a palestra é aberta. Dorvalino, Roberto, desde o começo eu estou falando para compartilhar. Vamos lá, compartilha todo mundo. Um dia vou ser aluna do curso presencial, e será mesmo, e será um prazer. Vai acontecer esse ano, mas não é curso de hipnose, tá, gente? Vai acontecer um treinamento mental, onde você, nesse treinamento, você passará 3 dias. E nesses 3 dias, só para vocês terem uma ideia, nesses 3 dias, você vai morrer. Eu vou fazer uma propaganda bem louca, você vai morrer para o velho e renascer para o novo. Esse é o objetivo em 3 dias. E nós vamos, inclusive, explicar o que Neville já explica melhor. Nós vamos botar o slide do Neville falando sobre os 3 dias e a ressuscitação, né, de Jesus. Ele vai explicar, eu vou deixar que vocês interpretem. Depois, quem não conseguir, a gente vai falar, ok? Então, vamos lá? Tem mais comentários. Roberto, entendi. A Berta, sim. Tia, essa parte estou sofrendo, mas estou atenta. Olga, qual é a parte que você está sofrendo? E você já assumiu aqui que está sofrendo. Então, você está sendo ativa com aquilo que está desagradável para você. Então, vamos ver daqui para frente como que você vai entender isso, ok? Então, vamos lá? Deixa eu onde está aqui. Aí. Então, ele diz para você parar de ser passivo com o que é desagradável. Aliás, aprender a ser passivo e não aceitar. Nesse caso, você está despertando a dinâmica dentro de você. Quando você encontra o seu ser internamente, você descobrirá que as qualidades que você condena nos outros estão realmente em você. Olha só, quando você encontra o seu ser internamente, você descobrirá que as qualidades que você condena nos outros estão realmente em você. Então, você saberá o segredo do perdão. Porque quando você perdoa a si mesmo, outros são perdoados. Porque muita gente não consegue se perdoar. Eu conheço pessoas que cometeram alguns erros, foram perdoadas, mas elas não se perdoam. Elas se cobram por isso. Então, aqui Neville explica claramente. Quando você encontra o seu ser interno, quando você encontrar isso, você vai descobrir que todas as qualidades que você está condenando nos outros, elas estão realmente em você. É o seu reflexo. E aí você vai descobrir o grande segredo do perdão. Por quê? Quando você perdoa você mesmo, outros são perdoados. Todas as coisas, não apenas algumas, diz Neville, são manifestadas pela luz. E tudo é luz. No momento que você concorda com um pensamento, e este pensamento gera um sentimento, que é a concordância, isso se manifesta. Não pode vir a ser menos do que você consista, a sua expressão, fazendo você ciente disso. O universo se move na necessidade. Olha que interessante. O universo se move na necessidade, mas sem razão. Não tem razão em si mesmo. O universo não tem. Ele move na necessidade, mas sem razão. Por isso, o que for bom, o que for ruim, se você estiver sentindo, ele vai te trazer. No seu lugar, mova-se sob a necessidade de manifestar. Aí ele diz aqui, os arranjos da mente do homem. O universo faz isso. Esse ensinamento
é para despertar a sua luz, diz Neville Goddard. Para despertar, comece a fazer auto-observação. Se você tem uma condição secreta de viver na lama, de auto-miséria, de condenação, seu mundo vai se refletir esses sentimentos. Mas se você se reorganizar a sua mente e viver o sentimento glorioso de harmonia, de amor, no seu mundo, manifesto, vai mudar. Olha o que ele diz. Se hoje você vai gastar 5 minutos em observação crítica de você mesmo, aliás, ele até diz aqui, ele coloca entre parênteses e diz, não o faça. Apenas faça a observação. E você ficará surpreso quanto enganoso você é. Gente, se vocês entenderem essa aula, depois dessa live, faz 5 minutos de observação em você mesmo. Sem críticas. Você vai ficar surpreso quando você descobriu quanto enganoso você é. E ele vai dizer aqui, ó, é um choque terrível, eu sei, diz Neville. Mas todo choque desse tipo deixa entrar a luz da consciência. E a vida, é uma crescente iluminação. Então ele diz mais uma vez, depois dessa live, faça 5 minutos de observação a você. Você vai se surpreender o quanto você é enganoso a você mesmo. E ele diz que é um choque terrível, claro que é um choque, mas todo choque desse tipo vai deixar entrar a luz da consciência. E a vida é uma crescente iluminação. Uma crescente iluminação. Quando a luz entra, você se torna cada vez mais e mais consciente de você, ou de quem você é. E há apenas uma causa para o fenômeno da vida. Apenas observando a sua consciência própria, você pode descobrir a causa do que está acontecendo com você. Não há tirano maior do que a crença em segunda causa. Gente, eu vou ler até aqui, porque nós já estamos quase a 1 hora de live. Mas para vocês entenderem tudo isso, não há tirano maior do que a crença em segunda causa. E o que a gente vem falando aqui sobre crenças, essas malditas crenças que nossos pais, erroneamente, porém, eles não têm culpa porque foram vítimas dos nossos avós, dos bisavós, e vem infestando, empesteando nossa mente com essas crenças. Isso é pecado, isso é aquilo, isso Deus está vendo. Quem está vendo é você, Deus está na sua consciência. Neville explica muito, cada vez que ele fala que o homem, ele prefere acreditar, adorar um Deus que eles constroem com as mãos, do que acreditar num Deus que vive dentro dele. Outros preferem pedir para um Deus, assumindo que dentro dele não tem Deus. Eles pedem para um Deus que não existe, um Deus lá fora deles. Então, quando você pede para um Deus fora de você, você está assumindo que dentro de você não existe Deus. E Neville ainda fala, se o homem entendesse isso, ele entenderia que para ele estar vivo, Deus precisa estar dentro dele. Que se Deus não existisse dentro dele, nem vivo ele estaria para estar lá pedindo. E quando você pede, você assume que não tem. Então parem. Oração é gratidão. Mas antes, faça hoje, depois dessa live, 5 minutos de observação. Deixa eu ver os últimos comentários aqui. Que responde para Elza aqui. Eu sempre gostei do Joseph Murphy, mas Neville é mais abrangente. Também digo isso. Eu também digo isso. Olha só. Aula incrível, amo. Olga, tem que fazer parte do Clube da Leitura. Que bom, Elza. Eu fico feliz até, porque eu ouvi falar nesse Clube da Leitura e queria saber se lá eles fazem as explicações também, porque eu acho que isso que é importante, né? Descobri por engano e fiquei muito chocada, já te falei sobre isso. Ok. Aqui vamos mais, adiciona nele. Vou revisar essa live, muito boa. Obrigado, Elza. Essencial, amei. Bom, meus amigos, nós vamos, antes de encerrar, vou pedir para vocês, pega essa live,
Compartilha para as pessoas que você acha que deve assistir. E que maravilha, fico feliz de você estar aqui comigo. Amanhã tem aula no nosso grupo Os Iluminados. Nós vamos ter aula agora sempre, mais aulas um pouco, né? Dia sim, dia não. Então vamos começar a ter mais aulas, porque eu quero que você comece a colocar em prática. Não adianta você participar das aulas, não adianta você olhar essa live aqui e já deixá-la de lado, não assistir de novo. Teve dúvida, assiste de novo. Mas coloque em prática, porque aqui a gente fala e explica para vocês o que é. O importante é isso de falar. Eu sei, Elza, mas eu não faço mais parte do grupo, né? Então eu perguntei por isso. Eu não sabia que era dela. Se lá eles também dão as explicações, porque eu falei e repito, né? Se você só ler e não explicar e não ter entendimento, não adianta. Se eu postar tudo isso que eu li, se eu postar, vai ficar um monte de entendimentos diferentes. Por isso que ao invés de postar, a gente vai lendo e explicando para as pessoas, ok? Então tem material aqui. Eu tenho material do Levi para nós ficar 5 anos aqui ou mais lendo. Tem muita coisa dele para a gente ficar lendo e debatendo, ok? Bom, meus amigos, gratidão a vocês. Antes de encerrar, vocês sabem que o que eu peço sempre para vocês, que curtam bastante essa live, compartilhem o máximo que vocês puderem para as pessoas assistirem, porque o objetivo dessa live, ela é aberta, é para todo mundo, é para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência de si mesmo. Somos deuses. O poder do eu sou. Eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido. Eu sou feliz e saudável, eu sou bem-sucedido. Assuma para você esse tipo de sentimento, ok? Muitíssimo obrigado. A nossa próxima live vai aí saindo de surpresa durante a semana. Eu não vou mais divulgar quando será. Eu entro, quem quiser assistir será muito bem-vindo. Gratidão a todos, uma boa noite para você. E quem é do Grupo Os Iluminados, aula amanhã. Grande abraço, tchau. Valeu, galera!